nome do Senhor Jesus. E quem crê, fala um amém bem forte. Dá um aplauso bem forte à palavra de Deus. Eu vou pedir para o pessoal da ordem interna me ajudar aqui, montando o teclado. Vamos lá, o tema da palavra que eu quero ministrar hoje é eu vou crescer. Levanta seu braço direito e fala, eu vou crescer. Mais alto, fala, eu vou crescer. Dá um sorriso para o teu irmão, fala, aponta o dedo para ele e fala, você vai crescer. Que coisa, é o tema da palavra de hoje e Deus tem falado comigo desde essa madrugada. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. E haja som e o teclado veio. Obrigado, queridão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A Bíblia fala algo fantástico. Eu plantei, apóstolo Paulo está falando isso. Apóstolo Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez. Levanta sua mão e fala, Deus é quem fez crescer. Aponta para a sua casa, fala, minha casa vai crescer. Fala, minhas finanças vão crescer. Não, fala com fé, fala, minhas finanças vão crescer. Isso aqui é um ato profético. É um ato profético. A Bíblia continua falando, continuação, vamos lá, versículo próximo. Não. 3, versículo próximo, não capítulo próximo não. Versículo 7, né? Vamos lá, estava no 6, vai para o 7. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Deus é quem fez crescer. 3, 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu acho essa parte muito importante que você entenda. Deus é quem efetua o crescimento. Todas as vezes que você deseja crescer, todas as vezes que você deseja avançar, e isso é um desejo que faz parte do ser humano. A vida, ela está em constante crescimento. Constante crescimento. Desde que você nasceu, desde que você veio à existência, você continua crescendo. Desde que você surgiu na terra, você passou a crescer, tanto fisicamente, tanto emocionalmente, maturidade, mentalmente, inteligência. O universo está em constante expansão, crescimento. A vida faz parte do crescer. Então, o ser humano tem isso dentro dele, eu quero crescer. A grande pergunta é para onde? Deus vai te fazer crescer e Ele tem um projeto para te fazer crescer na direção certa. A Bíblia fala que Ele poda todo ramo que dá fruto para que dê mais fruto. Agora, qual que é a diferença de podar e de cortar? A diferença é que podar eu estou cortando para continuar crescendo numa direção. E quando você corta o ramo, ele deixa de crescer, ele deixa de existir. Deus quer te fazer crescer numa mesma direção, na direção do propósito dele. Deus quer te fazer crescer na direção do projeto que Ele criou para você, na direção do projeto que Ele trouxe sobre a sua vida. Dá um sorriso para o teu irmão e fala, existe uma direção para o seu crescimento. Não, fala para ele, fala, existe uma direção que vai te fazer crescer. E eu quero compartilhar com você 3 pontos para que você continue crescendo. São três pontos que você precisa aprender a manter na vida. São 3 coisas que você precisa aprender a manter para que o crescimento que Deus tem para você venha sobre você. O primeiro ponto está lá em Gênesis 13, versículo 10 e 11. O primeiro ponto é mantenha a palavra de Deus. Fala comigo, mantenha a palavra. Sabe o que é mais interessante disso? Gênesis 13, 10. Gênesis 13, 10. O mais interessante disso é que a palavra é intangível. Como é que eu posso manter algo que é intangível? O ser humano tem muita dificuldade com tudo aquilo que é intangível. Tudo aquilo que é difícil de definir. Ele sabe o que é, mas ele não sabe como definir, ele não sabe como viver aquilo ali de maneira certa. Quer ver? Vou dar um exemplo simples aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e define para ele. Se você é homem, você vai definir o que é homem, o que é ser homem. Se você é mulher, você vai definir o que é uma mulher. Vai, define. Vai lá, pode definir, pode.
É essa cara que é engraçada, tá vendo? Olha. Fica nessa coisa assim, a pessoa fala, eu sei o que não é. A maioria das vezes a pessoa que vai definir, ela define assim, homem não é uma mulher. Mulher não é um homem. É uma coisa que as definições são tão difíceis para o ser humano, muitas das definições. Apesar dele ser um. Você é homem? Sou. O que é ser homem? Congresso de homens está chegando e Congresso de mulheres está chegando para te explicar isso aí. Vai ser muito importante. Mas manter a palavra, como é que eu mantenho a palavra? Fica algo tão subjetivo. Então eu quero te ensinar a manter a palavra de uma forma prática. Toda palavra tem um desafio junto com ela. Toda palavra. Todas as vezes que Deus fala algo com você, Ele vai te dar uma direção prática. Não é uma coisa simplesmente por falar e deixar no universo. Não, Ele te dá uma direção clara. Se você chega para mim e fala, bispo, Deus falou comigo, eu vou falar, que bênção, qual foi o desafio que Ele te deu? Porque todas as vezes que Deus fala ao ser humano, existe um desafio, seja de santidade, seja de uma atitude prática, de fé, seja de um compromisso que ele tem que assumir, seja de uma responsabilidade que ele tem que assumir, seja de um posicionamento que ele tem que tomar, mas toda a palavra vem carregada de um desafio, toda. E quando você mantém a palavra, você está mantendo a posição do desafio. Apóstolo Paulo está falando, eu plantei, eu fui chamado para plantar, e como alguém que foi chamado para plantar, eu me mantive na posição de quem planta. Apolo veio e regou, ele está falando, quem foi chamado para regar, ele tem uma posição, e quando você mantém a posição, é que você passa a crescer. A primeira coisa que eu quero te falar é, mantenha a posição da palavra de Deus, e você vai passar a frutificar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que naturalmente as coisas pareçam que não vão fluir. A Bíblia fala assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor. Ele chegou num tempo de atrito com Abraão, e ele está falando, Abraão falou, escolhe um lugar, onde você falar, você vai e eu vou para o outro lado. Tem dois lados, tem as campinas maravilhosas e tem o deserto do outro lado. Você já conhece a história. Quem continuou prosperando, quem continuou crescendo, quem continuou avançando no projeto de Deus foi Abraão. E por que Ló não? Por causa da consequência disso aqui, ó. Como a terra do Egito, isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11, olha o versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Ele escolheu um caminho para ele. Ele não se manteve no caminho que Deus escolheu para ele. Ele escolheu um caminho para si. Eu gosto da outra versão que fala isso. Escolheu Ló um caminho para si. Toda pessoa que está escolhendo um caminho para si, ele não permite que Deus escolha uma direção para ele. Ele não se permite ser direcionado por Deus. Aprenda que todas as vezes que você escolhe um caminho para si, você não permite ser direcionado por Deus. Manter a palavra significa, Deus falou que é para lá, pode ser o deserto mais árido da história, pode ser o deserto mais perigoso, mais complicado, é lá que eu vou crescer, e é lá que Deus vai fazer algo sobrenatural na minha vida, é lá, se Deus falou que é lá, mantenha a posição. Quem está entendendo, fala amém. Deus te colocou aqui, não é à toa não, querido. Deus te colocou nesse lugar porque aqui é o lugar do seu crescimento, é o lugar onde Deus vai te fazer avançar, é o lugar onde Deus vai te fazer colher, é o lugar onde Deus vai te fazer frutificar, e muitas das vezes pode parecer que não, muitas das vezes pode parecer que, não, agora o tempo de crescer aqui acabou. Não, Abraão foi para o deserto, que aparentemente ninguém cresce no deserto, mas foi lá que cresceu, porque ele manteve a palavra. O que te faz crescer não é o local, é a palavra, é a posição da palavra. Quem está entendendo? Fala comigo, mantém. Obrigado, você ouviu. Fala comigo, mantenha a palavra. Coloca a mão no seu coração, fala, Gabriel, mantenha a palavra. Mantenha a palavra. Mantenha a palavra. Aprenda a manter a palavra de Deus. Jesus está no momento mais difícil da vida dele, e ele fala assim, se tiver outro caminho,
Me livra desse caminho aqui, Deus. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Isso aqui é tão poderoso. Por quê? Porque ele está deixando claro, Deus, se eu fosse escolher para mim, eu escolhi outra coisa. Mas o que eu vou manter na minha vida não são as minhas escolhas, mas as tuas direções. O que eu vou manter na minha vida não são as minhas escolhas, mas as tuas direções. É nesse momento que você passa a crescer. É nesse momento que Deus te exalta. É nesse momento que Deus te ergue, que Deus te levanta. Primeiro ponto, mantenha a palavra. Segundo, mantenha a promessa. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque quando eu mantenho a palavra, eu estou mantendo a posição e o desafio da palavra. Quando eu mantenho a promessa, eu estou mantendo aquilo que Deus falou, o final daquilo que Deus me mostrou. Porque Deus não simplesmente dá um desafio, Ele mostra o que Ele quer fazer. Ele te dá um vislumbre daquilo que Ele quer realizar. Ele te faz enxergar aquilo que ninguém mais consegue enxergar. É um final de algo. Quando era muito novo, Deus me deu um vislumbre daquilo que Ele queria fazer na minha vida. E eu vi passo a passo. E quando eu vi aquele caminho, eu falei, eu vou manter essa palavra, eu vou manter essa promessa, Todos os dias eu caminhei debaixo da mesma promessa. Todos os dias eu caminhei debaixo da mesma direção, entendendo, Deus me mostrou aquele fim, é aquele fim que eu vou alcançar. Eu quero te mostrar isso na palavra, vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18, a Bíblia fala algo fantástico, está falando sobre Abraão. Romanos 4, 18, vamos lá, a Bíblia fala assim, Abraão esperando contra a esperança, creu. Isso, por que esperar contra a esperança? Uma coisa é ter esperança porque ainda tem tempo. Uma coisa é ter esperança porque ainda existe possibilidade. A outra coisa é crer contra a esperança porque não tem mais tempo e já é impossível. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ser pai. Abraão já era velho. E quando eu falo velho, irmão, é muito velho mesmo para ser pai. Não tem mais esperança para ser pai, não tem mais tempo. Algumas coisas na vida para que você alcance são exigidos tempo. Se você não tem tempo para aquilo ali, infelizmente você não vai alcançar. E ele está crendo contra a esperança porque Deus tinha falado e Deus tinha mostrado para ele. Sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar. É desse jeito que vai ser a sua descendência. Olha para a areia do mar, olha para a areia da praia, vê se você consegue contar, não consegue, é desse jeito que vai ser. Ele teve um vislumbre, ele enxergou o que Deus faria, e ele manteve a promessa. Manter a promessa significa que eu continuo crendo naquilo que Deus falou, até que aquilo que Deus falou se cumpra. Eu consigo enxergar. Quando eu estou mantendo a palavra, eu estou mantendo a posição. Quando eu estou mantendo a promessa, eu estou mantendo o meu olhar fixo naquilo que Deus me mostrou. Fixo naquilo que Deus me mostrou que realizaria. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E a Bíblia continua falando, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Porque ele vislumbrou, ele manteve a promessa. Porque ele vislumbrou, todos os dias ele acordava e falava, eu vou enxergar isso aqui. Eu vou me fazer enxergar isso aqui. Eu vou me fazer enxergar isso aqui. Alguns meses atrás eu preguei uma palavra falando, tudo aquilo que você não decide lembrar é porque você já decidiu esquecer. Da mesma maneira, quando Deus te mostra algo, você tem que se obrigar a lembrar. Se Deus te mostrou que os seus filhos estariam na igreja, tira uma foto, todo mundo, coloca todo mundo na cadeirinha da igreja assim, faz uma arte no Photoshop, irmão. Coloca lá. Faz uma arte no Photoshop, coloca lá, coloca no armário. Abriu o armário, a primeira coisa que você vai ver, está lá a promessa de Deus. Deus falou, Deus falou que eu ia casar, então coloca lá, irmão. Coloca lá você, o vestido de noiva e a cabecinha. Corta a cabeça, você coloca lá. Coloca lá. Escreve no espelho. Escreve no espelho, vai lá ver todo dia.
se obrigue a enxergar todo dia, mantenha a promessa de Deus, decida se obrigar a lembrar todos os dias daquilo que Deus falou. O ser humano esquece muito fácil daquilo que Deus fala e daquilo que Deus mostra, esquece de fácil demais. É impressionante que muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam: bispo, Deus falou comigo. Eu falo: que bênção. Uma semana depois ele já não lembra mais nada que Deus falou com ele. O que Deus falou com você? Ele fala: alguma coisa desse jeito assim, ó. Porque ele não manteve a promessa, porque ele não manteve o vislumbre daquilo que Deus tinha falado. Mantenha a promessa, se mantenha enxergando aquilo que Deus falou que vai fazer, e Deus vai realizar em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: mantenha o olhar fixo na promessa de Deus. Pergunta para ele, fala: o que Deus te prometeu? Pergunta. Fala. Só pare de enxergar isso quando Deus realizar. Só pare de enxergar isso pela fé quando você enxergar isso pela vida natural. Não sei como falar isso. Só pare de enxergar pela fé, de contemplar pela fé, depois que você passou a contemplar naturalmente. Você só está permitido a parar de contemplar pela fé o que você contemplou naturalmente, ponto final. Mantenha a promessa, mantenha a palavra, mantenha a promessa, mantenha a posição, mantenha o foco da promessa. E o terceiro, mantenha o propósito, porque sempre que Deus faz algo para alguma coisa. A intenção de Deus nunca está em fazer o fruto por si só, para que você tenha o fruto. A intenção de Deus nunca está que você simplesmente tem. A Bíblia fala assim, ó: farei de ti uma grande nação, uma grande descendência, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Que coisa poderosa é essa? Por que isso aqui é tão poderoso? Porque se a pessoa acha que a promessa acaba nele, ele para por si. Pronto, frutificou. Oh glória, agora eu tenho para mim e vou ficar aqui. Não, existe um propósito para a sua promessa, existe um propósito para o seu crescimento, existe um propósito para a sua frutificação, existe um propósito para Deus fazer algo fluir na sua vida, que vai além de você, que vai além do seu próprio umbigo, que vai além da sua própria vontade. Deus não quer simplesmente fazer algo que vai morrer na sua casa. Deus não quer fazer algo que vai simplesmente morrer contigo. Deus quer fazer algo que vai ser perpetuado, que vai ser alargado, que vai ser expandido para quem estiver perto de você. Quando você mantém o propósito, você está lembrando, a promessa não morre nela. A promessa não é simplesmente para acontecer a promessa e falar: ó, Deus é fiel para cumprir a promessa. Não, Deus foi fiel para cumprir a promessa, e eu serei fiel para manter agora o propósito de Deus. E eu serei fiel para manter o projeto de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 61:1, esse versículo que é tão conhecido, tão poderoso. O Senhor, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para isso. Olha lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos. Pode continuar. Libertar os cativos, enviou-me aos curados, quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Deus não vai te ungir simplesmente para que você levante e fale: eu sou ungido, oh glória. Deus não vai te ungir simplesmente para que você tenha um momento da revelação da glória de Deus e fique por isso. Deus não quer fazer algo que vai parar em você. Deus não quer fazer algo. Sempre que Deus faz algo é perpetuado. Sempre. As coisas que Deus faz são eternas. As coisas que Deus faz, as coisas que o céu libera, são coisas que vão ser perpetuadas. E quando você entende isso, você tem que manter o propósito de Deus para que Deus continue fazendo algo na sua vida. Existem muitas pessoas que buscam a Deus por causa de uma promessa. Quando recebem a promessa, esquecem o propósito, e porque esqueceram o propósito, quebram o ciclo do mover de Deus. E porque quebraram o ciclo do mover de Deus, Deus não age mais na vida dela, porque ela está achando que a promessa é só para aquilo ali e acabou. A promessa de Deus não é para ser realizada em si e acabar, não, é para a continuação de um propósito. Deus vai te fazer prosperar, e você vai ter muito recurso, muito dinheiro. Não, amém fraco, hein? Eu achei que você deve estar feliz com esse negócio, né? Deus vai te dar muito dinheiro, muito recurso. Agora, para que você cumpra um propósito. Dinheiro para você ficar jogando para o alto e falar: vou nadar na piscina de dinheiro. Qual que é a lógica? Você já viu esses YouTube? Tem muito youtuber que fica fazendo vídeo. Eu vou agora
gastar R$1 milhão em gelatina e nadar na gelatina. Sabe quem que gosta de assistir isso? Pessoas que não têm propósito. Por quê? Porque quem tem propósito, olha aquilo ali, fica desesperado, fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. A pessoa recebeu muito e está fazendo o quê com aquilo ali? Nada. Está achando que aquilo ali é a razão de tudo. A razão de tudo não é a promessa. Isso aqui é duro de ouvir, viu, gente? Deixa eu te falar uma coisa. A razão de tudo não é a promessa, é o propósito. A causa. Deus não vai te ungir simplesmente para que você seja bonitão ungido. Dá um sorriso para o teu irmão e fala, Deus não vai te ungir só porque você é bonito, avisa ele. Não é por causa disso. É porque Deus quer realizar algo através de você. Será que Deus pode fazer algo na sua vida sem te estragar? Será que Deus pode derramar bênçãos, promessas, recursos sem te estragar? Será? Tem gente que se recebe promessa de Deus, irmão, a primeira coisa que ele faz é sair daqui e falar, pronto, Deus já fez. E aí, Deus fez, e a pergunta é, e aí, você vai continuar? E aí você vai manter o propósito? Porque Deus manteve a promessa, Deus manteve a palavra, agora cabe a você manter o propósito. E se você não mantém o propósito, Deus tira aquilo que você tinha e dá para outro que vai manter o propósito. É por isso que Deus tira o talento de daquele que tinha só um, e entrega para o que tinha 10. Porque quem não mantém o propósito, a Bíblia fala, até o que tem será tirado. Todas as vezes que Deus manteve a palavra, Deus manteve a promessa, e você não manteve o propósito, significa que você foi achado infiel. E eu quero te fazer uma pergunta simples, uma pergunta para cada ponto da palavra. A primeira é, você está mantendo a posição que Deus te deu? Você está mantendo a posição que Deus te deu? Manter a posição que Deus dá é difícil demais, gente. Exige de você perseverança, exige de você uma força sobre-humana, porque não é o peso, é a continuação de algo. Existe um exemplo que eu uso muito, vem cá, missionário, pega essa cadeira para mim, por favor. Isso, sobe aqui para nós. Isso. Não, sobe você, isso. Não quer que você senta não, quer que você segura a cadeira. Segura. Levanta a cadeira, pode levantar. Coloca na mão aqui no ferro dela, aqui, segura no ferro dela, assim. A cadeira não é pesada a ponto dele não conseguir levantar. Ele conseguiu levantar. Está forte. A posição que Deus tem para você não é pesada a ponto de você não conseguir ir para ela. Mas o manter a posição significa que você será exigido em cima daquela palavra. E é nessa hora que os braços vão doendo e ele vai colocando peso na coluna, tá vendo aqui, ó? E se eu peço para ele esticar o braço, pior ainda. Isso. Irmão, você pode contar 1 minuto com o braço esticado, ele não fica. Olha lá. É verdade, é verdade. Porque manter a posição é algo difícil. Manter a posição do que Deus falou, manter a promessa de Deus, manter a palavra de Deus, essa é a parte mais difícil. Está difícil mesmo. Está difícil? Então pode ir lá sentar, então pode ir lá. Obrigado, dá um aplauso para o missionário, em nome de Deus. A parte difícil de manter a posição que Deus deu. Será que você está mantendo a posição que Deus deu, a palavra que Deus deu? O desafio que Deus deu. Segunda pergunta que eu quero te fazer é, será que você está mantendo os seus olhos na promessa de Deus? Crendo contra a impossibilidade? Ou você está escolhendo para si um caminho?
Será que você está escolhendo o caminho de Deus ou escolhendo para si um caminho? Todo aquele que escolhe para si um caminho não deixa Deus direcionar a própria vida dele. Não se deixa Deus direcionar. Ser direcionado por Deus. Terceira pergunta que eu quero te fazer, que está relacionado a manter o propósito de Deus. Você tem mantido o propósito que Deus deu? Porque quando Deus faz algo na sua vida, é para que você mantenha o propósito. Quando você mantém o propósito, significa que Deus vai continuar fazendo algo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se respondesse essas 3 perguntas. Você tem mantido a posição que Deus mandou, o desafio que Deus deu? A segunda pergunta: você tem mantido os seus olhos na promessa de Deus ou está escolhendo para si um caminho? A terceira pergunta: após tantas promessas já terem se cumprido na sua vida, você tem mantido o propósito de Deus? O propósito que Deus te deu, o propósito que originou uma promessa. As promessas que Deus fez foram todas originadas por um propósito que Ele deseja.